Você quer ter sucesso de verdade nos seus investimentos, mas está perdido no meio de tantas opções? Hoje eu vou mostrar para você as regras que eu aplico na prática e que podem mudar o seu resultado, seja investindo em ações, renda fixa e até mesmo investimentos no exterior. Então fica comigo até o final, porque a última regra é a mais ignorada pelas pessoas e faz toda a diferença. Para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e vamos começar com a regra número 1, que diz para você ter clareza do seu objetivo financeiro. Então, primeiramente, antes de você selecionar um bom investimento, você precisa definir o seu objetivo. Se você está investindo pensando no curto, no médio ou no longo prazo, se você está investindo o seu dinheiro pensando em construir uma reserva financeira, pensando em fazer um intercâmbio daqui a 3 anos, ou se você está investindo o seu dinheiro para a sua aposentadoria daqui a 15, 20 anos. Dependendo do seu objetivo financeiro, existirão melhores e piores investimentos. Então veja que na prática não existe um melhor investimento no geral, existe aquele melhor investimento para o seu determinado objetivo. Se você está investindo pensando em construir uma reserva financeira, investir no Tesouro Selic acaba sendo a melhor opção. Se você está investindo pensando em fazer um intercâmbio daqui a 3 anos, vai fazer mais sentido você fazer um investimento no exterior, na moeda ao qual você vai precisar ter dinheiro para fazer o intercâmbio. E se você estiver investindo o seu dinheiro pensando na sua aposentadoria, investir no mercado de ações e também numa renda fixa atrelada ao IPCA vai acabar sendo a melhor opção. Então veja que na prática, para cada objetivo existirá um melhor investimento, então por isso é importantíssimo que você defina esse objetivo antes de você construir a sua carteira. Vamos agora para a segunda regra, que diz para você diversificar o seu patrimônio, mas sem exagero. E a diversificação da sua carteira vai depender do objetivo financeiro que você definiu e também do seu perfil de risco, o quanto você aguenta ver o seu patrimônio subindo e descendo diariamente. Dependendo disso, vai fazer mais sentido você ter um peso maior em renda fixa ou um peso maior em renda variável. E na prática é importantíssimo que você diversifique o seu patrimônio, mas sem exagero, para que você mantenha o controle dos ativos que você tem dentro dos seus investimentos. Então vamos supor uma pessoa que investe, por exemplo, em 70 ações e tem uma vida normal que não tem relação com o mercado financeiro. Não tem como essa pessoa acompanhar, estudar e se atualizar sobre todas as ações que tem na carteira, porque é uma quantidade muito acima da média. Agora, se você tem uma diversificação de 10 ações, 15 ações, 20 ações, aí sim, nesse caso, você já vai ter uma boa diversificação, mas ainda assim você vai ter o controle dos ativos. Você vai conseguir permanecer atualizado sobre as empresas, vai conseguir analisar o resultado de cada uma delas sempre que sair de maneira trimestral e vai conseguir de fato ter um bom resultado. Então veja que a diversificação ela é muito boa à medida que você tem um limite para ela, porque de nada adianta, como eu mencionei, você ter uma grande quantidade de ativos, não só no mercado de ações, como eu apresentei no exemplo, mas de modo geral. Você não precisa investir em todos os produtos de renda fixa, em títulos pré-fixados, pós-fixados e títulos híbridos, investir em todos os setores de ações, investir em todos os países fora do Brasil para você ter uma boa diversificação. Basta você ter uma carteira diversificada à medida do suficiente, como eu mencionei, tendo aqueles ativos que vão se encaixar bem dentro do seu objetivo para que você não perca o controle da sua carteira, porque de fato o que vai fazer você ter um bom resultado a longo prazo é você ter noção do porquê você está fazendo cada investimento. Regra número 2 finalizada, podemos partir para a regra número 3, que diz para você conhecer o seu perfil de risco. E à medida que você conhecer o seu perfil de risco, você vai ter muita clareza de quanto você tem que colocar em renda fixa e do quanto você tem que colocar em renda variável, dependendo de alguns fatores que são completamente individuais. Qual é o seu objetivo ao investir? Você está investindo pensando a longo prazo ou pensando a curto prazo? Dependendo da resposta, vai fazer mais sentido colocar mais em renda variável ou mais em renda fixa. O quanto você aguenta ver o seu patrimônio se desvalorizando dentro de um ano em uma determinada crise. Se você aguenta uma grande queda para que a longo prazo você tenha um maior retorno, você pode colocar mais em renda variável. Por outro lado, se você não aguenta grandes quedas no curto prazo, você tem que ter, evidentemente, um peso maior na renda fixa, porque ela vai conseguir proteger o seu patrimônio dessa queda. E por fim, você também precisa entender
qual é o seu nível de conhecimento. Se você está começando agora, o ideal é você colocar um peso maior na renda fixa, porque ela tem um nível de compreensão mais rápido de ser adquirido. À medida que você for estudando mais, se aprofundando mais, aí sim você pode colocar um peso maior dentro da renda variável. Então veja que esses são os 3 fatores primordiais para você responder para definir o quanto você tem que colocar em cada classe. E aproveitando para pegar agora uma diversificação pré-definida presente no livro O Investidor Inteligente, nós temos que um investidor conservador tem 75% em renda fixa e 25% em renda variável, um investidor moderado tem 50% em cada uma dessas classes, já o investidor arrojado terá 25% em renda fixa e 75% em renda variável. Então, dependendo do que você está buscando, do quanto você aguenta ver o seu patrimônio caindo e do seu nível de conhecimento, você pode seguir um desses 3 modelos, que vai com certeza se encaixar muito bem para você. Vamos agora para a regra número 4, que diz para você focar no longo prazo, mesmo que você esteja investindo o seu dinheiro na renda fixa, porque na prática, independente da classe de ativos, o seu patrimônio vai crescer com base na regra dos juros compostos, onde o seu dinheiro vai render juros sobre juros, juros sobre juros, e quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro lá, mais dinheiro você vai acumular. E saindo da teoria para a prática, vamos pegar aqui o histórico de alguns excelentes investimentos, tanto no Brasil quanto fora dele. Começando então com a renda fixa, representada pelo 100% do CDI, que entre 2006 e 2025 apresentou uma valorização de 510%. Considerando esse período de 19 anos, nós temos um retorno médio anual de 10%. Partindo agora para o investimento de renda variável aqui no Brasil, representado pelo índice Ibovespa, como você pode estar vendo. Entre abril de 1995 e junho de 2025, nós temos que o índice Ibovespa se valorizou, em média, 12,91% ao ano, que faria R$ 100 se transformarem em 3.889. Por fim, nós temos o histórico da Bolsa Norte-Americana, representada pelo índice S&P 500, que entre 1993 e 2025 apresentou uma alta média anual em dólar de 10,39%, fazendo com que $100 tivessem se transformado em 2.456. Então veja que no longo prazo você vai conseguir multiplicar muito o seu patrimônio, porque na prática todas essas aplicações acabaram sendo muito boas, seja de renda fixa, de renda variável e também na renda variável fora do Brasil. Vamos agora para a regra número 5, que diz para você sempre se manter atualizado, não só sobre os seus ativos em específico, mas sobre os investimentos de modo geral, sobre a dinâmica da economia global. E a gente pode observar que nesses últimos 50, 100 anos, a economia global acabou mudando completamente. Então, atualmente, as principais empresas do mundo são de tecnologia, mas há 20, 30 anos atrás, muitas delas nem existiam. E a gente pode pegar, inclusive, uma tabela que mostra a evolução das empresas mais valiosas do mundo em cada um dos anos. Então, em 1980, como você pode estar observando, a empresa mais valiosa do mundo era a IBM, de tecnologia, com um valor de mercado de 35 bilhões de dólares, e o restante do top 10 acabam sendo, em sua maioria, empresas atreladas a óleo e gás. Já no ano 2000, nós temos que a empresa mais valiosa era a Microsoft, com um valor de mercado de 586 bilhões de dólares, e nós temos outras empresas dos mais diversos setores. Já em 2023, em sua maioria dentro do top 10, quase todas são empresas de tecnologia. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla, Meta e também a TSM. São todas essas empresas de tecnologia, então veja que à medida que o tempo foi passando, as melhores empresas foram mudando e o investidor que conseguiu ter sucesso precisou se adaptar. E nós temos também aqui um cenário oposto, onde a gente consegue observar que, pegando o caso da bolsa japonesa, que entre 1989 e 2025 apresentou uma alta de apenas 13%, o equivalente a 0,34% ao ano, ao longo de 36 anos. E por que esse é o exemplo oposto? Uma pessoa que investiu no Japão e ficou segurando para o longo prazo, acabou simplesmente tendo um péssimo resultado. Então, por esse motivo, é importante que você sempre permaneça atualizado para verificar o potencial de resultado daquela bolsa de valores ou de uma determinada empresa,
sempre pensando a longo prazo e não ficando preso ao que aconteceu nos últimos anos. Quando você investe, você tem que pensar no futuro e não no que aconteceu no passado. Regra 5 finalizada, podemos partir para a regra número 6, que diz para você não investir o seu dinheiro naquilo que você não entende. Então você não tem que investir numa ação ou num ativo de renda fixa porque você ouviu falar num vídeo, porque um amigo seu falou, porque um parente falou que é uma excelente oportunidade. Você tem que fazer um investimento à medida que você entende o porquê ele é um bom investimento. Então é claro que alguma pessoa próxima a você ou através de um vídeo, você pode ter o primeiro contato com aquele ativo e à medida que você for entendendo mais profundamente que ele é um bom investimento, você sim pode fazer ele. Agora, o que não dá para você fazer é ver um vídeo, seguir um conselho de um amigo cegamente e colocar todo o seu dinheiro naquela aplicação, porque às vezes aquela aplicação vai ser muito boa, dependendo do perfil. Então vamos pegar um exemplo de renda variável, onde uma pessoa diz para você que uma determinada ação tem um alto potencial de valorização. Mas se você nunca investiu seu dinheiro em renda variável, só colocava ele na poupança, por exemplo, na primeira queda daquele ativo, você vai ficar super nervoso e vai querer vender ele de uma hora para outra. Então é exatamente por esse motivo que você só deve investir o seu dinheiro naquilo que você entende profundamente, porque é assim que você vai conseguir ter um melhor resultado a longo prazo, até porque investir a longo prazo não é só sobre rentabilidade, e sim sobre sobrevivência. Se você só entende, por exemplo, sobre o Tesouro Selic, é melhor você investir nele a sua vida inteira e colher aquele resultado do que você querer colocar, por exemplo, no mercado de ações e na primeira queda sair vendendo, porque isso vai acabar sendo extremamente prejudicial. Para finalizar, vamos para a regra número 7, que diz para você tomar muito cuidado com rendimentos garantidos sendo oferecidos. Considerando o cenário atual, onde a Selic está em 14,75% ao ano, qualquer aplicação, seja de renda fixa ou de renda variável, que oferece para você um potencial de retorno maior, você já tem que tomar cuidado, porque na prática a Selic representa o rendimento mais seguro que você pode ter em um investimento aqui no Brasil, que é justamente através do Tesouro Selic. Então, se você vê uma renda fixa oferecendo 18% de retorno, 20% de retorno ao ano, esteja ciente que aquela aplicação tem um risco muito maior do que a média. Se você ouvir falar que tem ações com potencial de se valorizar 50%, 100%, é importante você tomar muito cuidado, porque assim como essa ação tem um alto potencial de valorização, ela também tem um alto potencial de queda. Afinal de contas, um ativo que pode subir muito também pode acabar caindo muito. Sem contar que você também precisa tomar cuidado com aquelas promessas de golpe de fato, como por exemplo, coloque o seu dinheiro nesse investimento relacionado a criptomoedas que você vai ganhar 100% ao ano, 150% ao ano, 5% ao mês, e aí nesse caso você tem que depositar o seu dinheiro numa corretora alternativa, que na prática não é corretora coisa alguma, você coloca o seu dinheiro lá e nunca mais consegue retirar ele. Então você precisa tomar muito cuidado quando a promessa é muito alta, porque muito provavelmente acaba sendo algum golpe ou simplesmente um investimento extremamente arriscado. E agora que você teve acesso a essas 7 regras para ter sucesso investindo, é importante que você aprenda de fato como investir o seu dinheiro na renda fixa, na Bolsa de Valores do Brasil e também na Bolsa de Valores fora do Brasil. E eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, que com certeza vai ajudar você nisso, onde lá você vai ter acesso a diversas aulas, diversos conteúdos, para que dessa forma você consiga investir o seu dinheiro com muito mais convicção e, consequentemente, tenha muita mais segurança para fazer as suas escolhas e, no longo prazo, tenha um melhor resultado. Para mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site ou clicar no primeiro link presente na descrição. Então, nesse vídeo, você teve acesso a 7 regras importantíssimas para você conseguir ter sucesso na hora de investir. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber exatamente o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima!